O tema da aula de hoje é o ambiente costeiro. Na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre a zona costeira, seus limites, os macrocomponentes dessa zona e os processos envolvidos, processos físicos atuantes, os ambientes e as feições costeiras. Também vamos falar dos processos costeiros, mais especificamente sobre correntes, ondas e marés, e vamos delimitar também o sistema praial. Bom, então o que é a zona costeira? A zona costeira nada mais é do que um ambiente de transição, entre o ambiente continental e o ambiente oceânico. Então, é uma zona limite, onde há um encontro da zona da área continental, do continente, com a área dominada por processos oceânicos. Nessa região, há uma interação direta entre o que acontece no continente, na geosfera, e na hidrosfera, no oceano. E, é claro, também existe uma interação com a atmosfera. Então, processos de ondas, correntes, ventos, que interagem entre essas duas zonas são influenciados muito pela atmosfera. Então, como que essas zonas se formam ao redor do mundo? Bom, as zonas costeiras, elas existem, sempre existiram, desde que o planeta Terra foi inundado por água. Mas as características de cada uma dessas regiões ao redor do mundo, ela pode variar bastante. E elas evoluem de forma diferenciada em função dos processos geológicos, tectônicos, e da sua interação com o clima. Então, dependendo da região, da latitude que essa região costeira está, e dependendo do tipo de processo geológico, do tipo de margem continental, a gente vai ter uma diferença bastante expressiva na forma como essas paisagens costeiras vão se encontrar. No caso da margem continental brasileira, que influencia também a zona costeira como um todo, a evolução dela ocorreu a partir da ruptura do rift de um bloco continental chamado Gondwana e a posterior movimentação das placas. No caso, a América do Sul se separando da África, e aí então houve a formação simultânea de crosta oceânica e de estruturas e feições submarinas, tanto no lado da América como no lado da África. Aí nessa figura no mapa, vocês podem observar a cadeia do Rio Grande, no lado da América do Sul, e a cadeia Wallis no lado da África. Essas duas cadeias elas foram formadas aí então durante a ruptura desse rift, posteriormente à formação então da cadeia mesoceânica. São feições similares, com idades muito similares, foram formadas na mesma época, quando houve então essa ruptura do Gondwana. No caso desses dois limites, tanto no lado da América do Sul como da África, nós temos um limite de placa de margem continental passiva, um limite divergente, onde hoje não tem atividade tectônica significativa. Então, nesses casos, nós vamos ver a seguir na próxima aula, em mais detalhe, mas nós temos a formação, então, de uma plataforma continental ampla e rasa, com camadas sedimentares bastante expressivas, que vão sendo depositadas à medida que a crosta oceânica, então, se afasta da sua zona de geração, no caso da dorsal mesoatlântica. Depois nós temos então a característica de um talude continental, onde a declividade aumenta,
a partir da plataforma continental, e então uma planície abissal, né, até chegar então na crosta representada ali a dorsal mesoceânica, né, e a crosta oceânica sendo gerada. Em relação aos limites, né, da zona costeira, esses são muito influenciados, né, pela geologia, geomorfologia e hidrografia da região, e também pela extensão da plataforma continental. A plataforma continental ela não tem uma extensão fixa, né, ao redor do globo. Ela varia bastante, mesmo aqui na costa brasileira, né? Nós temos locais, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde a plataforma continental pode se estender até cerca de 200 quilômetros da costa, enquanto que no estado da Bahia a distância é de aproximadamente 8 quilômetros da linha de costa. Então, um contraste bem grande, né? E assim, a zona costeira ela vai ser delimitada, né, relativo a essa extensão da plataforma continental, né? Ela não tem também um limite fixo, né? Então, a plataforma, como eu disse anteriormente, ela é rasa, né? Águas relativamente rasas, com características que refletem a influência continental adjacente. E o que isso significa? Significa que o aporte, por exemplo, de sedimentos terrígenos, né, oriundos do continente, vai ser bastante representado aí nessa zona de plataforma, né? E à medida que a gente vai se afastando então em direção ao mar aberto, chegando a profundidades mais significativas, como no talude, na planície abissal, esse limite, essa influência então vai sendo reduzida. Em relação à bacia de drenagem, né, como ele influencia no limite da zona costeira, então a bacia de drenagem a sua extensão, né, é delimitada no continente, né, enquanto que a extensão da plataforma é no oceano. Então, uma combinação desses dois parâmetros, né, extensão da bacia de drenagem, extensão da plataforma, pode nos ajudar então a dividir a zona costeira em 4 zonas principais, sendo elas as áreas internas, as áreas de terras costeiras, águas costeiras e águas abertas. Então, são zonas, né, que a gente pode subdividir então a zona costeira, né, áreas. No caso das áreas internas, elas afetam os oceanos principalmente através dos rios, né, e também são fontes de poluição não pontuais. No caso das terras costeiras, né, a gente está falando aí então de áreas como ambientes de banhados, manguezais, terras baixas, né, onde a atividade humana é concentrada e afeta diretamente as águas adjacentes. No caso das águas costeiras, aí a gente pode falar então de estuários, lagoas, águas rasas em geral, onde os efeitos das atividades baseadas em terra são dominantes. Aqui na nossa região nós temos, por exemplo, a região do estuário da Lagoa dos Patos, né, que é caracterizada por um ambiente de salinidade moderada, né, salobra, né, enquanto que a Lagoa dos Patos em si ela se estende muito mais, né, continente adentro. E no caso das águas abertas, aí já são águas marinhas, né, mas ainda dentro dos limites de jurisdição nacional. E aí, normalmente, isso está definido como 200 milhas náuticas. Bom, então agora falando um pouco dos macro componentes da zona costeira, né? Dentre eles, a gente pode citar, então, a bacia de drenagem continental, o litoral, que seria essa zona de transição, né, entre o ambiente continental e o marinho, e o ambiente marinho adjacente. Né? Então, como a gente já viu, né, mais de 97% da água da biosfera está nos oceanos. Né? O restante está aí nas calotas polares e glaciais, nos aquíferos, nos lagos, rios e também no vapor do solo, vapor de água na atmosfera
e toda a água que existe nos organismos vivos. Então, aí nessa figura vocês podem observar, né, vários processos, né, que ocorrem, então, nessa interação entre continente, atmosfera e oceano. Né. Toda a superfície da Terra, ela recebe precipitação, né, essa precipitação geralmente excede a evaporação e a transpiração. Então, sobre os oceanos, a evaporação excede a precipitação por uma quantidade semelhante. Aí, nesse caso, grande parte da água que evapora na superfície dos oceanos, ela vai ser, então, carreada por ventos, né, em direção ao continente, onde ela é recapturada na forma de chuva. Né. Esse fluxo líquido aí, de vapor de água, da atmosfera, do oceano para a Terra, ele é equilibrado, então, pelo escoamento que existe, né, através dos rios, aí representado para vocês na figura. Né, e esses rios correm de volta, então, para as bacias oceânicas. Então, nada mais é essa figura, né, do que a representação do ciclo global da água. Né. Os valores aí estão expressos em teratoneladas, né. Então, são valores bastante expressivos. Né? E esses três macrocomponentes, então, ou também chamados de subsistemas da zona costeira, interagem, então, para fechar esse ciclo. Né? Então, aí a gente tem a bacia de drenagem, a área de transição e o ambiente marinho adjacente. No caso da bacia de drenagem adjacente, né, ao continental, ela é composta por uma variedade de ambientes que inclui rios, arroios, lagos, também campos, florestas, áreas agrícolas, né, hoje já em regiões aí, né, caracterizadas por áreas de plantio, né, também áreas urbanas, reflorestamento, entre outros, né, ambientes. No caso do litoral, que é o ambiente transicional, aí a área de transição, ele pode ser composto por diversos ambientes, não necessariamente por todos, né, que eu vou citar aqui, dependendo da região, da latitude, né, da disponibilidade de sedimento, da interação com os processos, né, de ondas, correntes, marés, né, a gente vai ter o predomínio, né, de alguns ambientes em relação a outros. Mas esses ambientes transicionais, então, eles podem ser compostos por praias, né, onde a gente tem disponibilidade de areia, né, do tamanho de grão, areia para compor as praias, dunas, estuários, lagoas costeiras, restingas, manguezais, né, entre outros ambientes. Essa faixa ela é comumente representada por uma planície costeira, né, que pode ser mais larga ou mais estreita, né? Então, dependendo também dos processos atuantes. Aqui, por exemplo, na costa do Rio Grande do Sul, nós temos uma planície muito ampla. Né? A planície costeira chega a dezenas de quilômetros em alguns locais. Né? Aí, representando, então, o predomínio, né, de ondas, né, e uma grande disponibilidade de sedimento que é capaz então de gerar uma planície costeira bastante contínua, né, sem grandes interrupções. À medida que a gente tem o predomínio de marés, aí nós podemos ter correntes que são transversais à linha de costa que vão então interromper, né, e gerar então uma planície um pouco mais fragmentada. No caso da plataforma continental adjacente, né, representado então pelo ambiente marinho, né, essa região ela compreende a área do oceano, né, a coluna d'água e o fundo próximo, sob influência direta, né, do continente. Então, é uma área, na verdade, aí onde existem uma grande interação, né, e a contribuição então, de sedimentos que vêm do continente através dos rios. Né? São áreas que são importantes para a navegação, para a pesca e também para a exploração mineral. Tanto a exploração de areia como a exploração de calcário. Né?
Então, é uma zona realmente bastante diversificada. Em relação aos processos da zona costeira, né, a zona costeira e os seus macrocomponentes que a gente acabou de citar, ela deve ser entendida como um sistema ecológico, né, onde os seus componentes estão interagindo, né, de forma bastante, vamos dizer assim, integrada. Então, nós temos a interação entre os componentes abióticos, né, no caso, o Sol, né, como principal força motor, né, os ciclos aí, né, biogeoquímicos, né, que estão interagindo, gases, água, minerais, né, produzindo aí então nutrientes, né, e aí interagindo então com os componentes bióticos, né, os organismos, tanto fauna como flora, né, gerando calor, gerando energia. Então, nesse sentido, a gente pode olhar os processos, né, que ocorrem na zona costeira, os fenômenos ambientais e as alterações que ocorrem em cada um desses setores, né, interagindo, né, de forma integrada para então gerar, né, e resultar num ambiente costeiro bastante característico, né, e vamos dizer assim, característico de cada região, de cada latitude, né? Então, a interação entre esses processos, ela pode variar bastante, né? Dependendo de um clima tropical para um clima subtropical, para um clima polar, né? Então, a gente vai ter uma interação diferenciada. Tá? Essa conexão de processos, ela é influenciada ou controlada, né? Basicamente pelo ciclo da água, né? Na zona costeira. Os ambientes e as feições que compõem a zona costeira, né, incluem uma diversidade de ambientes, né, aí a gente pode citar alguns, né, como as ilhas oceânicas, né, praias, restingas, lagoas, lagunas, estuários, deltas, né, planícies de maré, onde a gente tem uma influência mais significativa da maré, que não é o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos num regime de micro maré, onde a amplitude de variação é de no máximo 2 metros, mas é bem menos que isso. Aqui na costa gaúcha chega a 60 centímetros. Né? Mangues, marismas, recifes de coral, campos de dunas, costões rochosos. Né? Então, em relação a ambientes e ecossistemas, nós temos essa grande diversidade. Em relação a feições costeiras, que são, né, parte desses ambientes, né, podem estar presentes em alguns deles, em diversos deles. No caso, por exemplo, das Ilhas Barreiras, né, elas são ilhas, né, arenosas, com uma orientação longitudinal à costa, né, e podem fazer parte aí, então, de ambientes aí de praias arenosas. Né, as praias podem estar contidas nessas ilhas barreiras. Né, um ambiente maior seria a planície costeira como um todo, né, e também pontais arenosos que podem estar presentes em diversos desses ambientes estuários, deltas, planícies de maré, restingas, né, podem conter pontais. Cordões litorâneos também podem estar presentes em diversos desses ambientes, falésias, enseadas, golfos e penínsulas. Então, nós vamos ver exemplos, né, de alguns desses ambientes e dessas feições a seguir. Né? É importante ressaltar que as feições bastante comuns são essas que eu já citei, né? E mais raras são os cabos, os istmos, os tômbolos e as grutas de abrasão. No caso das dunas, né? As dunas são bastante conhecidas, né? A gente conhece as dunas quando vai na praia, né? Temos as dunas frontais, que é aquele cordão, primeiro cordão, né? A partir da praia, né? Do pós-praia. Temos dunas transversais também, dunas migratórias, né? Como é o caso aí dessas dunas também chamadas de transgressivas, né? Que migram sobre o continente, né? Como por exemplo aí essas dunas na margem da Lagoa do Barro Velho, no litoral de Mostardes,
né? E temos outros tipos de dunas, né, que eu acho que vocês já viram um pouco na aula sobre processos eólicos, né, já que o vento é o principal agente, né, transportador desse sedimento. Podemos ter dunas barcanas, né, em forma de meia-lua também. Enfim, há uma variedade de dunas, né, que ocorrem em diferentes ambientes, né, algumas vegetadas, outras não. O recife de coral é um ambiente composto aí basicamente de carbonato de cálcio, né, que foi produzido ao longo de milhares de anos por bilhões de pólipos. Né? Então é uma simbiose, né, na verdade, aí entre bactérias, né, que produzem então e esses pólipos se produzem então secretam, né, essa estrutura, esse esqueleto, né, de carbonato de cálcio. Aí, nesse caso, cada pólipo constrói a estrutura calcária onde ele se aloja, né? E quando há a morte desses organismos, então novos pólipos crescem por cima daqueles, né? E vão então formando um esqueleto à medida que eles vão crescendo. As barreiras de corais, elas podem, assim como as dunas costeiras, né, no continente, elas podem servir como uma barreira contra as ondas, né, e evitar então a erosão costeira. Né. Então, essas duas estruturas bem diferenciadas, né, claro, dunas no continente e os recifes de corais submersos, eles podem ter um papel semelhante, que é o papel de proteção costeira. Além disso, eles também fornecem alimento e abrigo, né, para milhões de espécies marinhas. Né? São um importante viveiro para peixes, né? Além de proporcionar emprego através da pesca, indústria do turismo, né? Entre outras utilidades. Né? Porém, é importante a gente ressaltar que esses ambientes, né, eles estão sofrendo negativamente a ação antrópica, né, tanto em função da própria exploração deles direta, né, onde se arranca pedaços, né, dos recifes para venda, como também o impacto, né, às vezes do pisoteio em função do turismo, boias que são atiradas sobre os recifes, né, sobrepesca também são dinamitados, mas além disso, né, em função das mudanças climáticas globais, com a acidificação dos oceanos, esses ambientes eles estão sofrendo o branqueamento, né, ou bleaching, né, que é um processo onde acaba ocorrendo então a morte do recife como um todo. Né. Isso está sendo documentado em vários locais do mundo, inclusive na região, né, de Abrolhos, na Bahia, e também na região da Grande Barreira de Corais australiana. Além disso, esses ambientes eles precisam ter águas claras, águas limpas, cristalinas e quentes. Né? E não pode ter, então, sedimento próximo. Né? Em processos como dragagem, né, que suspendem sedimentos, também pode prejudicar essa fauna coralínea. Aí numa figura nós temos então os corais da região de Abrolhos, na Bahia, e na figura do lado nós temos os recifes de arenito na praia de Boa Viagem. Aqui nesse caso, os corais podem crescer sobre esse arenito, né, que é uma rocha sedimentar, como a gente já viu, né, uma paleolinha de costa, né, semi-submersa, né, e então os corais podem assentar sobre esse recife de arenito e crescer. Né? Aí então cresce o coral em cima de carbonato de cálcio, mas o recife em si, a estrutura inicial é de arenito, né? Então uma rocha sedimentar. O manguezal é um outro ambiente costeiro, característico, né, do sistema costeiro. Ele é uma transição, na verdade, né, entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho. E ele ocorre em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, o limite sul para a ocorrência de manguezais é a cidade de Laguna.
em Santa Catarina. Então, esse ambiente está associado às margens de baías, de enseadas, de barras, também de desembocaduras de rios, lagunas, né, e reentrâncias costeiras, onde há o encontro, então, da água do rio com a água do mar. Esses ambientes eles estão sujeitos a regimes de maré, né, e abrigam, então, espécies vegetais típicas dessa região. Aqui nós temos o exemplo, né, dessas árvores que têm as raízes expostas, né? Então é uma árvore típica, né, do ambiente de Recife, de Manguezal, desculpem. E ao contrário do que acontece nas praias arenosas e nas dunas, né, a cobertura vegetal do mangue ela se instala em substratos de formação recente, né, pequena declividade e sujeitos aí à ação das marés, né, com uma água salgada ou, no mínimo, salobra. Os marismas, eles são ambientes também transicionais, assim como os manguezais, mas eles ocorrem em latitudes maiores. Então, aqui, por exemplo, na nossa região, no Rio Grande do Sul, nós não temos mangues, né, porque a temperatura é um fator limitante. Como eu falei, Laguna é a cidade mais ao sul que tem mangues. Então, nós temos aí ambientes transicionais que têm um papel semelhante, que são chamados de marismas. Essa foto é na região da Lagoa Verde, né, a área de proteção da Lagoa Verde. Claro que a vegetação é diferenciada, né? Aí nesse caso nós temos espécies de gramíneas, né, que são também adaptadas ao ambiente salobro. Os marismas eles são ecossistemas costeiros aí intermareais, quer dizer, sofrem também aí a influência da variação de maré, mesmo que pequena, né, mesmo no regime de micromaré, e eles estão presentes ao redor de todo o globo em latitudes médias e altas. Em baixas latitudes a gente encontra então os mangues. O relevo é pouco expressivo, né, onde se encontram os marismas, são regiões bastante planas, né, geralmente planícies, ou depressões alagadas. No Brasil, os marismas estão presentes aí em estuários, lagunas, baías ao longo da costa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, as espécies que predominam, né, são espécies adaptadas, como eu falei, à salinidade. Né? Então, basicamente, são espécies de angiospermas herbáceas que são adaptadas a essas variações. Os estuários, né, então, também compõem um ambiente de transição, né, na zona costeira. O estuário é a parte do rio ou do corpo lagunar, nesse caso, uma laguna, que tem comunicação com o mar. Então, por essa razão, um estuário ele também sofre a influência das marés e possui a água tipicamente salobra. Né? Então, é um ambiente de transição, né? Sofre a influência do oceano e do continente. Esses ambientes eles são basicamente depósitos de sedimentos fluviais, né? Ou da drenagem do continente. Eles seguram, né, o sedimento mais grosso, arenoso, e exportam somente o sedimento fino. Então, eles impedem, né, que grande parte dos sedimentos arenosos cheguem na plataforma. Muitas vezes usa-se a palavra estuário em contraposição ao delta, onde o estuário se mistura com o mar através de vários canais ou braços. Então, por isso, um delta também pode ser considerado uma região estuarina. Né? Tem características também de águas salobras, né? E que de alguma forma retém um pouco do sedimento. Aí vocês têm o exemplo do estuário da Lagoa dos Patos. Né? Aqui a cidade do Rio Grande representada, né, na península ali, e a Praia do Cassino, aqui bem no lado esquerdo, né, porção mais ao sul da imagem. As ilhas oceânicas também são consideradas, né, ambientes costeiros, né, de transição entre continente e oceano. Né? As ilhas são um prolongamento do relevo,
né, estando numa depressão absoluta preenchida por água. Então, às vezes a gente se refere a ilhas continentais, que são aquelas encontradas sobre a plataforma, mas a maioria, da maior parte delas, ficam acima do nível da água. Então, também existem as ilhas oceânicas, né, que são aquelas que se encontram fora da plataforma. Aí a sua formação é basicamente vulcânica, né, ou biológica, se for no caso de um atol, né, que é composto de corais. Aí vocês têm uma foto representando a ilha de Trindade, né, Vitória, Espírito Santo. É uma ilha oceânica que fica bem longe, né, do continente, vulcânica, né, formada a partir de um vulcão, então, que sofreu, né, erupção e chegou então até a superfície. As ilhas de origem biológica, elas são geralmente chamadas de ilhas baixas, né? Aí nesse caso se aplica esse termo a uma ilha que tenha se formado por sedimentação de um recife de coral, né? E pode ter ocorrido episódios de levantamento tectônico desses corais, então chegou até a superfície. No caso das ilhas vulcânicas, são chamadas aí de ilhas elevadas e elas são, então, geralmente resultantes de um hotspot, como é, por exemplo, no caso do Havaí, né, extravasamento de magma, por falhas e fraturas na crosta oceânica também, no caso da ilha de São Pedro e São Paulo, né? Ou, em último caso, nós temos também a formação de ilhas pelo processo, né, de subducção de placas tectônicas, como nós vimos nas aulas anteriores, aí, formando um arco de ilhas, que é o caso do Japão. Os costões rochosos, eles são regiões também de transição, né? Todos os ambientes que nós estamos falando aqui são, né, entre os meios terrestre e marinho, mas apesar disso eles são considerados ambientes mais marinhos do que terrestre, porque os organismos que predominam, né, nesses ambientes estão relacionados predominantemente ao mar. Os costões rochosos, eles são formados então por estruturas de rochas, né? Uma variedade de rochas, a gente pode ter tanto rochas ígneas como sedimentares e também metamórficas nessas regiões, né? Eles são formados por essas estruturas rochosas então que se estendem desde o assoalho oceânico até alguns metros acima do nível do mar. Na costa brasileira, os costões rochosos eles estão distribuídos desde a Baía de São Marcos, no Maranhão, até Torres, no Rio Grande do Sul. Ao sul de Torres, nós não temos mais costões rochosos, nós temos as planícies costeiras. Eles são mais comuns na costa sudeste, em função da proximidade com a serra, da Serra Geral, né, com o Oceano Atlântico. Os costões rochosos eles têm a maior densidade e diversidade de macrofauna entre os ambientes de entremaré, né, onde tem a influência da variação da maré, e eles têm um substrato bastante adequado para fixação aí de vários invertebrados, né? A gente vê várias espécies aí de cracas, de crustáceos, né? Diversos organismos que bivalves também, né? Como os mexilhões, que incrustam então esses ambientes. A restinga é uma planície arenosa costeira de origem marinha que inclui uma praia, cordões arenosos, depressões entre cordões, dunas, margem de lagunas com vegetação adaptada a essas condições ambientais. Essa é uma definição de restinga. Aí a gente pode ver um perfil esquemático da vegetação da restinga, né, típica. Então a gente vem desde a esquerda aqui, né, do oceano em direção ao continente. Nós temos então uma vegetação herbácea, depois arbustiva, né? Aí podemos ter uma região de depressão aqui com uma vegetação arbórea inundável e depois mais em direção ao continente, né? Continente adentro, uma vegetação arbórea mais bem desenvolvida. Então, sobre a restinga,
né, esse ambiente de transição, é possível a gente encontrar uma vegetação característica, né, que é, na verdade, um conjunto de comunidades vegetais distintas, né, cada uma adaptada, então, em função da influência, né, seja marinha, seja flúvio-marinha, né, que ocorre, então, aí ao longo dessa zona de transição. Né. Então, existe, né, na verdade, aí um mosaico, né, tanto de vegetação, né, diversidade vegetal e biológica, né, nessa região. Então, a cobertura vegetal das restingas ela pode ser encontrada em praias e dunas, né, ali na porção inicial, né, nos cordões arenosos e associadas às áreas de depressões. Então, aí a gente pode ver nesse perfil essa variação. São áreas bastante frágeis, né, regiões que precisam ser preservadas, né, são protegidas por lei, né, em função da sua fragilidade. Os deltas, né, os deltas são ambientes também de transição, né, eles nada mais são do que uma protuberância, né, na costa de mares, lagunas, baías ou lagos, e são formados então pelo acúmulo de sedimentos que são trazidos pelos rios. Né. Existe uma variedade, né, de formas, né, que esses deltas podem assumir. Né. Então, nós podemos ter deltas construtivos, né, onde a gente tem, né, o formato bem característico em leque, e também deltas destrutivos, né, onde a gente começa a ter uma menor sedimentação e maior ação de marés. Né? Então, essa classificação é de Fischer de 69, né, mas ainda é aceita até hoje. Né? Então, os deltas, né, eles vão ser influenciados, então, por influência aí de processos de maré e de ondas, né, e também de correntes litorâneas. Então, os sedimentos trazidos pelos rios, eles podem ser depositados na planície deltaica e então redistribuídos pela ação dessas ondas e correntes na frente deltaica e no prodelta, né, que é a região mais externa. Né? E a dinâmica deltaica, então, ela é influenciada por diversos fatores, né? Entre eles a energia e as características da própria bacia hidrográfica, quer dizer, né, o quanto de energia o rio está trazendo, o quanto de sedimento ele está trazendo, qual é o aporte, né, fluvial. Também a energia da bacia receptora, onde esse rio está desaguando, né, que não necessariamente é no mar, como eu falei, ele pode desaguar numa baía, numa laguna, num lago. E também ele é influenciado pela diferença de densidade entre as águas da bacia receptora e da bacia hidrográfica. Né? E, claro, do tipo de sedimento. Né? Então, se o sedimento é mais arenoso ou mais lamoso, né, a gente vai ter uma característica desse delta, né, em função disso. Além disso, o delta também ele pode variar em função de variações no nível do mar. Né? Então, esse delta pode vir a ser retrabalhado se houver uma subida do nível do mar, pode vir a ser mais exposto em função da descida. Né? Então, de acordo com a combinação desses diversos elementos, a gente pode ter deltas aí dominados por onda ou por maré, né? E também deltas dominados pelo rio. Os deltas, no caso dos construtivos, né, como a gente tem aí na figura, são dominados por onda e têm o formato triangular e os sedimentos são distribuídos ao longo da linha de costa devido à energia de onda incidente na costa. No caso dos deltas dominados pela energia do rio, eles sofrem deposição por flutuação, ou seja, na planície deltaica, os sedimentos mais grossos diminuem na direção do prodelta. Já no caso dos deltas destrutivos, eles são dominados por maré e tem então a formação de ilhas
longitudinais à costa, como a gente pode ver aqui nessa figura, né, do meio, aí representando os deltas destrutivos, né? E aí nesse caso, né, a gente tem uma desembocadura que é dividida em vários pequenos cursos do rio, né? E aí regiões aí onde se instalam manguezais e também marismas. Em relação ao relevo, né, litorâneo, existem diversas formas, né, em função da sua origem e evolução no ambiente costeiro. Então, dependendo dos processos atuantes, né, nós vamos ter o desenvolvimento aí de algumas formas de relevo, né, ou feições. Nós podemos ter baías, pontais arenosos, como representado aí na figura, né, deltas, golfos, lagunas, enseadas, cabos, penínsulas, né, ilhas, entre outros. No caso da Bahia, né, aí representada na figura, acho que a figura é a forma mais fácil de vocês compreenderem, né, o que são cada uma dessas feições, mas a Bahia nada mais é do que uma reentrância na costa, né, mas ela é menor do que um golfo, né, então aí a gente tem uma comparação, né, uma baía menorzinha, o golfo já é uma reentrância maior, né. No caso da laguna, né, a laguna é uma lagoa costeira que tem comunicação com o mar, através de um canal ou de um estuário. Está aí também na figura representada. Também temos as praias, né? A praia está aqui embaixo, ficou um pouquinho cortada, mas é uma praia arenosa ali na península, né? A praia está presente em planícies costeiras, geralmente coberta de areia, né? Mas a gente pode ter praias também de cascalho, e é a zona de contato entre terra e água, né? E aí ela pode ocorrer também, né, na margem de rios ou lagos, né? É formada pelo acúmulo de areia, né, como eu disse, areia e também seixos, né, ou cascalho. As praias são as porções mais estudadas dos oceanos, em função da facilidade, né, de acesso e aos efeitos da maré. Ela é uma região muito dinâmica e tem variações diárias, né, que ocorrem nessas regiões, tanto de morfologia, né, como em função dos processos, né, associados a ondas e correntes. A península, então, é a faixa de terra mais ou menos alongada, né, que possui um lado ligado ao continente. Se ela não estiver ligada ao continente, ela é uma ilha. Então, o material das terras emersas que se formam, no caso a península, ela pode ser idêntica ao continente, né? Então, ela é, na verdade, integrante do mesmo sistema. Aí nós temos também as falésias, que não está aqui representada na figura, mas nós temos uma foto aqui do lado, né? As falésias, elas são escarpas costeiras abruptas, não cobertas por vegetação. E estão aí também no contato, né, de mar e terra. Temos também os cabos, que constituem uma feição, no caso, que se salienta na costa devido à irregularidade, né, e ela avança rumo ao mar. Né, o aparecimento do cabo está geralmente relacionado com a erosão, né, e nesse caso, vamos dizer assim, é preservada a rocha mais resistente, né, que vai compor o cabo, e o restante é erodido e transportado. A costa brasileira pode ser subdividida em 5 setores, conforme a setorização proposta por Silveira, de 64, e modificado por Vilvoc em 94. Então, esses 5 setores são a costa norte, que vai do Cabo Orange até a Baía de São Marcos. Esse setor é dominado por estuários, planícies de maré e manguezais. A costa nordeste, que vai da Baía de São Marcos até a Baía de Todos os Santos, onde há um predomínio então de dunas
cristas de praia e falésias, está representado em laranja, né, ali no mapa. A costa leste ou oriental, que vai da Baía de Todos os Santos até Cabo Frio, no Rio de Janeiro, né? Esse setor, então, ele é dominado por cristas de praia, deltas, falésias e recifes de arenito. Depois a costa sudeste, que vai então de Cabo Frio até o Cabo de Santa Marta, em Santa Catarina, né? Essa região, então, a costa sudeste, né, ela é dominada por costões rochosos, lagunas, barreiras e manguezais. E a costa sul, que vai do Cabo de Santa Marta até o Arroio Chuí, né, passando então aqui por Rio Grande, onde tem um predomínio então de feições como laguna barreira, dunas e marismas. Os processos costeiros, né, ou também chamados de fenômenos costeiros, são todas as ações capazes de alterar a morfologia da linha de costa. Então, a partir de correntes, ondas, marés, né, ocorre então transporte sedimentar, e assim com o transporte de sedimentos, há então a modificação da morfologia da praia, da costa, né, como um todo. Nessa designação aí de processos costeiros, a gente pode incluir a interação de ondas, ventos, marés, correntes e da própria costa, né? Todos os processos aí que estejam relacionados com água, né, sedimentos e organismos vivos. Né? Então, também incluindo aí descargas de rios. Né? Então, um dos processos mais importantes, né, relacionados a essa região costeira são as ondas. Né? As ondas são perturbações periódicas de uma interface causada por um agente. Né? Esse agente pode ser o vento. Né? E aí ele interage com a água e gera então um movimento oscilatório que é capaz de transportar energia. No caso, as ondas elas têm algumas características, alguns parâmetros, né, a gente pode chamar básicos, né, que são característicos do movimento ondulatório. Tá? Entre eles, a gente pode citar, né, vocês podem observar aí nessa figura, a altura de onda, tá, que é a diferença vertical entre a crista e o vale, ou cava. Então, está representado ali na esquerda, né, a altura de onda H. O comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas ou duas cavas. Né, então, ali na horizontal, o comprimento de onda L. Né, então, é a distância entre duas cristas ou duas cavas consecutivas. O período de onda. Aí, o período é um intervalo de tempo, né, medido em segundos, de uma oscilação completa, então entre duas cristas ou duas cavas. A frequência, que é o número de oscilações por segundo, que é justamente o inverso do período. E a declividade de onda, que é a razão entre a altura da onda e o seu comprimento. Vocês têm representado ali na figura também. As ondas oceânicas são do tipo mecânicas, sendo assim, a transformação por elas causadas produz no meio, né, através de forças elásticas, faz com que as partículas então sejam movimentadas, né, perturbadas e regressem então à sua posição inicial, como resultante do movimento nula ou quase nula. Isso quer dizer o quê? Né, que as ondas, quando são simétricas, né, na verdade elas não são capazes de transportar matéria, somente energia. O vento ele interfere, né, é um dos principais agentes que interfere, né, na formação de ondas, porque ele exerce na superfície uma força resultante a partir de diferenças aí de pressão, né, na atmosfera, aí nessa interface, então entre ar e água, né, e faz com que
sejam geradas então ondas, né? Então ele exerce, ele faz com que a superfície seja perturbada, né? E a combinação, né, da gravidade com a perturbação do vento, então, né, a combinação dessas duas forças, perturbadora e restauradora, né, no caso da gravidade, gera um movimento orbital das partículas de água que traçam uma trajetória circular, fazendo com que cada onda então se mova sem transportar matéria, né, como eu expliquei anteriormente, propagando apenas a energia, né. Essas ondas elas ocorrem tanto no ambiente costeiro, né, oceânico, como também em regiões de lagos e lagoas. Então, à medida que essas ondas que são geradas, né, em regiões mais profundas, elas se propagam para regiões mais rasas, elas começam a sofrer fricção com o fundo, né, atrito com o fundo. E quando a altura da onda fica aproximadamente igual à profundidade, essa onda fica instável e arrebenta, né? Então, quando a onda arrebenta na praia, ela pode apresentar alguns tipos, né, de arrebentação, né? Ela pode ser deslizante ou progressiva, que é a primeira ali na figura, né? Também chamada, o termo em inglês é spilling. Ela pode ser também mergulhante, né, ou plunging, né, que esse é o tipo de onda que os surfistas mais gostam, né? Também pode ser uma onda frontal, né, ou de tombo, que é o tipo collapsing. Esse tipo de onda acontece em praias com maior declividade, né, praias mais íngremes, reflectivas. E também o último tipo seria o tipo ascendente, que é quando a onda praticamente não quebra, né? É o tipo surging, o termo em inglês. Então, parte da energia é dissipada pelas ondas incidentes, né, na zona de surf. E parte é transferida para a geração de correntes costeiras, né, que modificam então o relevo praial. Aí vocês têm um exemplo, né, de uma corrente costeira chamada de corrente de retorno, né, ou também o termo em inglês a hip current, né, que os surfistas geralmente aproveitam, né, para entrar, para cruzar a arrebentação, porque nesses locais a arrebentação é menor, né, e eles são facilmente jogados para fora, né, ali mais para mar aberto, né. A corrente de retorno ela pode ser definida como um refluxo do volume de água que retorna de volta para o mar, né, em função da força gravitacional. Também chamam ela de maré de retorno, né, ou simplesmente de vala, né, porque nesse local existe um canal, né, onde essa corrente está correndo, e o banco arenoso, né, que geralmente se tem paralelo à praia, ele é rompido, né. Então, essas correntes elas existem independentemente das marés, né, elas têm a ver com as ondas, né. Então, as ondas chegam na praia e parte da energia é dissipada e parte ela retorna, né, esse fluxo de água retorna para mar aberto. O fluxo ele pode atingir velocidades relativamente altas, né, entre 0,5 metros por segundo até 3,5 metros por segundo. Elas representam um fator de risco, né, para banhistas, que muitas vezes são carregados por essas correntes, né, e ficam tentando nadar contra elas, né. O que a gente sempre sugere é que se nade paralelo à praia, né, e até o banco, onde a onda está quebrando, e assim a pessoa consegue retornar de volta para a praia. O sistema praial ele pode ser delimitado, né, ou zoneado aí a partir dos elementos morfológicos, né? No caso a gente tem aí representado uma praia arenosa, né, dependendo do local a gente pode ter praias de cascalho, enfim, né? Então essa região de interface entre o continente e o oceano, ela pode ser dividida em costa, praia e costa fora, né? A costa ela é definida como uma faixa que se estende do limite entre o continente e o mar, indo para o interior continental, até o início da ocorrência de dunas fixadas ou qualquer outra
estrutura, né, brusca, caso exista, por exemplo, no caso de uma praia urbanizada, às vezes a gente encontra os calçadões, né, ou as chamadas seawall. A região de costa fora, ela se estende desde a zona de arrebentação, né, que vocês conseguem ver aí na figura, até a borda da plataforma continental, que vai além do que está representado aí, né, além da antepraia. Esse é um ambiente muito dinâmico. As praias elas são basicamente formadas por sedimentos inconsolidados, né, delimitadas de um lado, né, pela região onde existe a passagem de ondas, né, e por outro lado, por uma região denominada de berma. Né. Então a gente tem aí, né, indo da direita para a esquerda, né, do continente para mar aberto, a gente passa pelo pós-praia, né, que é toda a região que vai ali da base da duna até a face da praia, né, passando pela berma, né, toda essa região é denominada de pós-praia. A berma é uma feição mais protuberante, né, geralmente encontrada em praias com sedimento um pouco mais grosso do que areia fina, né, areia média, enfim. Aí nós temos a linha de costa, então da linha de costa da face da praia a gente passa pela zona de surf, né? Zona de arrebentação, onde a gente pode ter calhas longitudinais e bancos longitudinais, até alcançar então a região de antepraia, né, que é em direção a mar aberto. Um outro tipo de corrente que existe também na região costeira, indo para uma escala um pouco maior, né, espacial, a gente está falando aí de correntes que atuam em dezenas até centenas de quilômetros, né, ao longo da costa, é a chamada corrente de deriva litorânea. Né? Em praias dominadas por ondas, essa é uma corrente muito importante, né, porque ela é responsável pelo transporte do sedimento ao longo da costa. Né? Então, ela é gerada pela aproximação de ondas à praia, num ângulo oblíquo, né, formando então uma corrente paralela ou longitudinal, né, à praia. Então ela atua principalmente aí entre a praia e a zona de arrebentação. Né? Ela pode ter um padrão aí definido como um padrão de zigue-zague. Né? Muitas vezes se tenta, através de estruturas, né, transversais à costa, né, em locais praias onde estão em erosão, né, a colocação então de espigões ou de esporões, né, spits, moles, enfim, para tentar segurar o sedimento que está sendo transportado, né, e manter ele na praia, a praia que está perdendo areia. Né. Às vezes funciona, às vezes não, né, tem uns prós e os contras aí nesse tipo de estrutura. Mas basicamente o que vocês têm que saber aqui é que as correntes litorâneas elas são correntes que atuam paralelamente à linha de costa.